Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, né? Então aqui nós vemos o apóstolo Paulo ensinando para a igreja que ele quer que todos saibam o que diz os dons espirituais. Dons espirituais. Quais são os dons espirituais? São diversos, entendeu? Mas muitos conhecem como 9: dons de curar, dons de sarar, dons de profetizar, dons de maravilhas, né? E outros dons a mais. Então vê aqui, ó, no 2: vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados ou conduzidos, né? E é verdade. Aí a palavra diz assim, ó: portanto vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, ou seja, Jesus é maldito. Vamos lá. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Viu aí? Então aqui está dizendo assim para nós que não quer que nós ficamos sem conhecimento, né? Que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Aí é isso que eu explico, para muitas pessoas que querem aprender. Falei, quando você vê uma pessoa que mesmo com umas Ana, porque nós já vimos isso. Sim. Isso é um testemunho, não tem jeito. Às vezes a pessoa fumou cheirou bebeu uma, né? Fez um monte de coisa errada. Tá meio doido. Mas se ele testifica no coração dele, com a boca dele ele confessa que Jesus Cristo é o Senhor, ele falou isso pelo Espírito Santo, né? E não dele próprio, porque isso não tem condições. É o que diz aqui a palavra. O assunto é sério, né? Aí muitas pessoas falam assim que não quer pregar para bêbados, para drogados, que o drogado e o bêbado não vai saber nada. Claro que sabe. Se ele confessou que Jesus Cristo é o Senhor, meu filho, ele falou isso pelo Espírito, ou não é? Então, viu? Vamos lá. No 3: portanto vos quero fazer compreender, fazer compreender. Não é que a pessoa vai compreender, é ela que tem que compreender, porque ele está ensinando. Olha lá, que ninguém fala pelo Espírito de Deus, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. Então, se uma pessoa fala que Jesus é maldito, ou é isso ou aquilo, né? Falando contra o Senhor, nós sabemos que ali é espírito do outro. Ou não é? Sim. Viu? É no caso daquele varão lá, que eu te mandei o vídeo. É assim, não é? O caso. Eu não cheguei. Assistiu tudo não? Ótimo. Então, ele não diz. Então, a gente vê aqui que ele não fala pelo Espírito, mas pelo Espírito, né? Espírito ruim. Vamos lá. E ninguém pode dizer, que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. 4. Ora, há diversidade de dons, ou seja, há vários dons, mas o Espírito é o mesmo. Não tem 2 Espíritos nem 3, é um só. É um só Espírito aqui, que é o Santo, né? Operando em todos e para operar os dons. Ou seja, se é para curar, é para curar. Se é para sarar, é para sarar, né? Se é para falar em outras línguas, se é para falar em línguas estranhas, porque existem línguas, dons de línguas e dons de línguas estranhas.
Ou seja, línguas estranhas é aquela língua que é falada que a gente não entende de maneira nenhuma. Por quê? Porque é o Espírito Santo de Deus falando com Deus. Agora, quando é línguas, quando é apenas línguas, dom de línguas, aí nós compreendemos. De que jeito? Nós sabemos que aquela língua é estrangeira. Sabemos que a pessoa ali recebeu o dom de falar em espanhol, falar em alemão, falar em italiano, falar em português, né? Falar em chinês, em mandarim, né? Em inglês, isso, sem nenhum estudo. Isso aconteceu lá em Pentecostes, né? Conforme diz a Escritura. Isso aconteceu lá, né? Agora hoje acontece ainda, claro, se for necessário. Nós sabemos que a palavra de Deus está esparramada no mundo todo, né? Não tem jeito. Então tem uns para pregar lá na China, para pregar lá na Indonésia, né? Nesses países assim onde se acha que não tem pregador, mas tem. Senão eles não conheciam o Deus que nós conhecemos. Não todos, mas conhecem. Alguns lá dentro conhecem. Pregam às escondidas mesmo, certo? Sim. Nós sabemos disso também, e claramente, né? Nós só não sabemos o nome deles, mas nós sabemos que tem pregador que prega às escondidas, porque se ele se mostrar, ele morre. É assim, não é? Ele morre ou ele é morto. Hã? Isso! Viu? São coisas que muitos irmãos não sabem. Muitos irmãos não sabem disso, mas eles pregam à escondida mesmo. Mas e se eles for pego, eles vão negar Jesus? Não, eles morrem por causa disso mesmo, mas eles não vão negar não. Muitos falam, lá no Irã, prega lá, se pregar morre na hora. Morre. Todavia, se os pregadores que lá estiverem forem pegos no flagrante, eles não se corrompem não. Eles confessam. Entendeu? Por isso que são mortos. Porque confessam. Se não confessar, se confessasse que não pregava Jesus não, ele não seria morto. Viu? Meu filho, dom de fé é outro dom. Nós que queremos Jesus Cristo, por isso estamos aqui, por isso também falamos. Isso é fé. Viu que é um dom? Viu que nós não teve como nós adquirir esse dom? Nos foi dado. Viu aí? Foi dado. E se for para mim sair por aí curando, ou para você, e para você que me ouve, sair por aí curando, o Senhor dá o dom. Não é verdade, Paulinho? O Senhor dá o dom. Porque afinal de contas, os servos de Deus e as servas de Deus estão trabalhando para o Senhor. E Ele capacita cada um conforme Ele quer operar. Lembrando que a palavra diz, Paulinho, que é o Senhor que opera em nós, tanto o querer fazer, como o fazer. É assim, não é? Aí, hoje o Senhor operou em nós. Olha que frio, beleza, né? Maravilha. Nós somos mais ou menos uns 11 aqui, e o Senhor até aqui nessa hora operou em você, querendo que você viesse aqui e fazendo com que você viesse. Isso é dom. Não é assim? Foi Deus que operou em mim o estar aqui, o querer vir aqui e pregar aqui, e também operou em você do mesmo jeito. De que jeito? Fazendo você querer vir aqui e ouvir a palavra de Deus aqui. Isso é dom. Dom de fé. É assim, não é? Mas os outros não tiveram fé? Não é isso. Eles também têm a sua fé, mas o Senhor não operou neles o querer e o fazer hoje, senão eles estariam aqui, ou não? Viu aí? Eles têm vindo muito mais dias do que você, mas o Senhor hoje, até aqui nessa hora, nós dois aqui somos testemunhas, né? Que o Senhor não operou neles.
o querer vir e o vir. Isso, realizar. Viu aí? Que é para quando nós atingir o nosso objetivo na nossa vida, nós saber que Deus mesmo é que fez isso em nós. O querer e o executar. Viu? Ou seja, o fazer. Eu vou trabalhar amanhã. Então, viu que também já tem um ofício em você já tem o querer, e se você for e trabalhar, Deus está operando em você. Isso para que dê fruto, né? Quando é fruto mal, não tem jeito. Tanto um como o outro. Deus não opera na pessoa para a pessoa fazer maldade. É ou não é? É somente o bem. É nós ter que saber isso. Se em nós operar alguma coisa em nós para fazer o mal, então não é Deus. É ou não é? Entendeu? Então não foi Deus. Por quê? Porque Deus não vai operar em você para fazer você matar os outros. Isso, né? Assim, sem pé, sem cabeça. Deus fez isso em muitos varões. Outrora o Senhor fez isso. Mas ali é para cumprir a palavra, né? Operando o rei Davi, para ele sair vencedor, né? Assim, né? E pode também operar em qualquer um que estiver na guerra, ou como soldado, operar nele para que ele saia vencedor também. Por quê? Porque o ofício dele é ser soldado, né? Viu? E estar na guerra, porque na guerra nós aqui não podemos estar, mas quem é soldado, ele sendo evangélico ou não, ele vai estar na guerra, e se ele está na guerra, ele vai ter que matar. Ou não é assim? Se necessário for. É ou não é? Foi assim com o rei Davi e com muitos outros mais, né? Com os profetas não foi assim. Por quê? Porque eles já foram chamados para aquilo, mas os que estavam na guerra, todos, foi assim. Olha lá o homem que se converteu ao Senhor, Naamã, né? E era sírio, né? Viu? E Deus operou nele, o querer e o executar. E no rei Dario também, e no rei Nabucodonosor também. Interessante, né? É nós que tem que parar para ouvir a palavra de Deus para compreender. Vamos lá. 4. Ora, a diversidade de dons, ou seja, vários dons, diversos dons. Você vê que aqui não fala que é 9. E isso é diversidade. Nós sabemos que são bastante. Mas é o Espírito que opera tanto em um como no outro, é o mesmo. Eu sendo pregador da palavra de Deus, de repente você que é o ouvinte, né? Aquele que for o ouvinte, ele pode ter mais fé do que eu, porque é dom. Pode, lembra de Pedro? Se ele tivesse o dom dele, se a fé dele fosse maior, ele teria conseguido ir até o Senhor Jesus Cristo e não afundado? Ana, viu? E muitas coisas mais, né? Você vê que teve os apóstolos ali, eles foram expulsar o diabo, o espírito ruim, e eles não conseguiram. E porque chegou Jesus só e expulsou eles? E ele explicou, né? A fé deles era muito pouca. Não era do tamanho de uma mostarda. Né? Viu? E a mostarda é pequenininha, né? Então, eu não recordo de ter visto, não, mas a escritura fala que é verdade mesmo. Eu já vi. Já viu, né? Então, isso é para ver a medida, né? Que não dá para ver o tamanho da fé do varão. É menor que um grão de arroz. É? Grão de mostarda. Olha aí. Tá vendo? Então você vê que tem que ser pequena mesmo, né? Se ela for pequena, imagina se ela for grande. E a palavra diz que Estevão ali cheio de fé, cheio do Espírito Santo de Deus, né? Operou tantas coisas, né? Filipe também. E muitos outros. Pedro, Paulo, né? Olha só, isso é dom. Amém. Né? Olha lá, no 5. E há diversidade de ministérios. Mas o Senhor é o mesmo. Ministério. Pregar a palavra é ministério, ou não é? Orar é ministério. Alguém fala assim, pregar a palavra e orar é ministério? Sim,
Pregar a palavra e orar é ministério. E cantores é ministério. E porteiros na igreja é ministério. E tem muitos outros mais, que agora que eu não vou falar, mas são bastante, né? Vamos lá. 6. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Viu? Um só Espírito, um só Deus. Ele faz as mesmas coisas em todos. Ó, eu prego bem, então prego, então tá bom. É um dom. Você ora muito bem? Então, muito bem. É porque é um dom. Olha. Ah, canta muito bem. Então, é porque é um dom. É um dom. Ah, eu toco a mão na pessoa e ela é curada. Pois é. Se Deus não fosse com você, se Deus não tivesse dado esse dom, isso não aconteceria. Muito bem. É um dom. Aí eu tenho muita fé. Então, é um dom. Pela sua fé, porque você tem muita, você pode mandar ao monte. Lembra disso? Sim. Salta-te daqui e lança-te no mar. Isso lhe acontecerá. Por quê? Porque você disse que tem muita fé. Viu? Olha só, homens de fé na escritura que o Senhor disse. Grande é a tua fé, homem, que eu não vi isso nem em Israel. Ah, né? Porque você creu bastante, pode ir embora, que a tua filha lá está ressuscitada, o teu filho está curado. Ah, né? Viu, meu bolinho? É dom. Dons de fé. Tem uns que tem pouquinha? Sim, ué. De repente nós mesmos podemos estar com a nossa fé lá embaixo. Mas ainda assim, no entanto, está aqui nós dois. Ah, né? Se tem alguém que tem mais fé do que nós dois, então demonstra. Agradando ao Senhor. Não é assim? É, ué. Porque estar dentro de casa, fechado lá, sem ter o que fazer, eu não vejo vantagem nenhuma. Mas dentro da casa do Senhor, aí nós sabemos disso, né? Que é a grande vantagem. Porque tem muitos aí que gostariam de estar aqui dentro e não estão. É, não é? Ainda que são nós dois aqui nessa hora. E nós não podemos esquecer, né? Muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Interessante, né?